chama: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque não adianta somente eu servir e o meu filho não servir. Não adianta eu servir e a minha esposa não servir. Alguma coisa tem de errado. E baseado na Bíblia, nós conseguimos ver aonde está esses erros. Então eu vou pedir para você pegar a tua Bíblia e tomar como base o texto que se encontra em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo de número 5. É algo, aqui nós vamos ver que aqui tem algo que muitos pais, mães, não fazem pelas suas famílias, pelos seus filhos, porque algo muito errado nós aprendemos no meio do Evangelho. Não que está escrito, inserido na Bíblia, mas que as pessoas que ensinam de maneira errada. É que nós devemos ganhar as pessoas em nossa volta, pessoas de fora do nosso cotidiano, sair para ganhar almas. Mas nós só podemos sair para ganhar almas depois que nós ganhamos as almas que convivem com nós. Amém? Jó, capítulo 1, versículo 5 diz assim: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. A primeira lição que nós temos que aprender para você, essa palavra é para você que é evangélico, que é crente, que já é convertido no Senhor, que já é batizado, que já faz a obra, porém não tem o seu filho na presença, não tem o seu esposo, sua esposa, não tem um sobrinho, enfim, essa palavra é para você que está na presença de Deus, que faz a obra de Deus, porém não tem a tua família junto com você na presença de Deus. Jó, os irmãos sabem, Jó, ele foi um dos patriarcas, homem sincero, homem reto, que vivia na presença de Deus. Só que Jó, ele não só se preocupou com roupa, conforto, educação escolar, não. Jó se preocupava também com a vida espiritual dos seus filhos. E é um erro de muitos pais, nós, me incluo. Um bom ensino, e isso é fundamental. Mas isso chega a um ponto na nossa vida que isso se torna tão grande na nossa vida e uma preocupação para os nossos filhos, que esquecemos da vida espiritual dos nossos filhos. Mas eu aprendo com Jó hoje, iniciando esta campanha, que eu tenho que me preocupar com a vida espiritual dos meus filhos. A passagem a qual eu li vai falar que Jó, ele enviava o banquete para os seus filhos. Eu acabei de ler Jó 5, capítulo 1, versículo 5. Se preocupava nos alimentos dos seus filhos, na segurança em seus filhos. Mas quando chegava na madrugada, Jó,
ele tirava o seu período de oração e se sacrificava pelos seus filhos, porque Jó sabia que os seus filhos não estavam fazendo coisas boas. Jó sabia que os seus filhos não estavam obedecendo os seus ensinamentos, que era obedecer a Deus. Jó sabia que seus filhos eram pessoas rebeldes, pessoas pecaminosas, porque ele mesmo fala, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram contra Deus. E Jó, sabendo que isso era muito grave, Jó conhecendo isso, sabendo que isso traria uma consequência muito grande, levado para o lado negativo, Jó na madrugada sacrificava para expiar o pecado dos filhos. Por quê? Porque Jó se preocupava com a vida espiritual dos filhos. Não é como Eli, o sacerdote, não se preocupava com seus filhos. Ele passava a mão na cabeça dos erros dos filhos. Ele nem sacrificava os filhos e nem exortava os filhos pelo erro que eles cometiam. Jó, ele não exortava os seus filhos, mas Jó, ele sacrificava os seus filhos para expiar os pecados dos filhos. Mas nós não vamos nos ater no decorrer dessa história. Nós vamos frisar hoje na importância espiritual da vida dos nossos filhos. Eu tenho que ter pelo meu filho, pela minha filha. Por quê? Porque mais tarde, se o meu filho não aprender aquilo que eu aprendi na Bíblia e não que meus pais ensinaram, que é o erro de muitos, eu vou ensinar, né, para o meu filho aquilo que meu pai me ensinou. Não. Eu tenho que ensinar para o meu filho aquilo que a Bíblia quer que eu ensine. Aquilo que a Bíblia quer que eu transmita para o meu filho. É isso que eu tenho que passar para o meu filho, para que ele cresça na presença de Deus. Sabemos nós, e é bem verdade, que muitos filhos não vão para a igreja com seus pais, com suas mães. Sabemos nós, e é bem verdade, que os nossos filhos não dão muito crédito às coisas bíblicas e às coisas de Deus, tanto nós ensinando como nós mostrando na prática. Nós sabemos, existe um culpado para isso, e o culpado somos nós mesmos, porque nós não ensinamos os nossos filhos as coisas que a Bíblia nos exorta a fazer, a praticar com os nossos filhos. Nós ensinamos para os nossos filhos aquilo que o meu pai me ensinou, aquilo que os nossos pais ensinaram. E isso é totalmente errado. É claro, se o que você ensina para o teu filho, o que teu pai te ensinou, for algo de Deus, você está certo. Mas o que você transmitir para o teu filho, aquilo que teu pai transmitiu para você, que não é de Deus, é errado. Ainda que você ache que é certo, é errado. Nós temos que colocar tudo baseado na palavra de Deus. Nós temos exemplo, José e Maria, quando iam ao templo, em ano, eles levavam Jesus. Aleluia. Os patriarcas ensinavam seus filhos acerca das coisas do céu, os ensinamentos. E é isso que nós temos que fazer com nossos filhos. Ensinar as coisas de Deus. Se eu quero a minha família na presença de Deus, eu tenho que primeiramente mostrar para a minha família a presença de Deus. E como que eu faço isso, pastor? Através da minha vida, através do meu comportamento, através da minha atitude, através da minha busca. Esses 3 itens eu tenho que apresentar para a minha família, para eles verem que na minha vida existe Deus e que Deus mudou a minha vida através da presença. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas, até pastores, missionários, que não conseguem transmitir para os seus entes queridos, parentes, filhos, o que eles são verdadeiramente, o que eles são em cima do altar.
Nós temos que ser em cima do altar, nós temos que ser dentro da nossa casa também. Nós somos os portadores da palavra de Deus. Nós somos os portadores da graça de Deus, porque Ele nos confiou a nós. Quando eu gero uma pessoa, um filho, uma filha, Deus está me dando a oportunidade de gerar uma vida que é para me cuidar para Ele, não para mim. Se eu cuidar o meu filho para mim, o primeiro sinal disso é que ele não vai para a presença de Deus. Não. Você pode ver que muitas pessoas tentam criar os seus filhos da melhor forma possível, da melhor maneira possível. E o que dá? Qual é o fim disso? Temos muitos exemplos de pessoas que tentaram criar os seus filhos da melhor maneira possível, porém, olha só o que deu. Eu não tenho que criar o meu filho e minha filha da melhor maneira possível que eu acho que eu tenho que criar, e sim da maneira que a palavra de Deus me diz como que tem que ser criado. Se você está com a sua Bíblia aí, ó, abra ela. Colossenses capítulo 3, versículo 21. E observe. Vós, pais, preste atenção. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Você sabe que ânimo é esse? É o ânimo da presença, é o ânimo de estar na presença de Deus. É o ânimo de estar na igreja, é o ânimo de fazer a obra, é o ânimo de os nossos filhos olhar para nós e falar: eu quero ser igual ao meu pai, quero ser um pastor, uma missionária, eu quero fazer a obra. A palavra de Deus, ela é vida. Eu não posso ser uma pessoa rude, uma pessoa ruim, se eu tenho a palavra de Deus na minha vida. Eu não posso. Eu tenho que conquistar os meus filhos e minhas filhas com a palavra. Não é com a minha doutrina que eu acho que é certo, que é errado. É a palavra. Eu vou usar a palavra para confrontar os meus filhos. Eu vou usar a palavra para provar para os meus filhos que ele tem que me obedecer. Eu vou usar a palavra para mostrar para os meus filhos que eles têm que estar na presença de Deus para ter uma vida bem-sucedida espiritualmente falando. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Deus, Ele nos deixou a palavra inspirada pelo Espírito Santo para a gente viver de maneira correta e certa, tanto individualmente como familiarmente. Aleluia. Se nós começar a usar a palavra para exortar os nossos filhos, nós vamos ganhá-los eles para Jesus. Eu tenho certeza. É a palavra que me diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que falar isso para Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Filhos obedientes, é a palavra que vai fazer meu filho me obedecer. Filhos educados, é a palavra que vai fazer meus filhos serem educados. Segundo ponto, eu tenho que ensinar os meus filhos a ser reverente a Deus. A Deus. Eu tenho que ensinar. E como que eu vou ensinar? Mostrando. Não é fácil hoje trazer uma criança para a igreja e fazer ela ficar quieta no culto. Nós sabemos. Mas você sabe por quê?
porque ela já teve um dia agitado. E isso é uma influência espiritual. Não é uma influência física, porque a criança está agitada por causa de... Não, é uma influência espiritual. Se você tem um ambiente espiritual no teu lar, envolvendo a tua família, pode ter certeza que no culto teu filho, ele vai ter reverência a Deus. Ele vai se reverenciar ao momento da palavra. Ele vai se reverenciar no momento da oração. Ele vai se reverenciar no momento do louvor. Enfim, todas as áreas. E isso cabe a nós ensinar os nossos filhos a obedecer a palavra. A palavra mesmo diz: ensina o teu filho no caminho em que tu andas. E qual é o caminho que tu está andando? É a presença de Deus ou é fora da presença? Se você andar fora da presença de Deus, o teu filho vai ver e vai querer ser do mesmo jeito. E deixa eu te falar uma coisa: para o teu filho é mais fácil ele andar fora da presença do que na presença. Então, se você está fora da presença, ele vai te olhar e vai querer ser do mesmo jeito. E quando você voltar, você vai ter o desafio de mostrar para o teu filho que você o tempo todo estava errado fora da presença. Fora da presença. Você vai ter que provar para o teu filho o contrário. Que na presença é melhor, na presença é o certo. Os nossos filhos olham para nós como espelho. Ele vai olhar para mim e vai se ver ele em mim. Ou seja, tudo que eu praticar para o meu filho, para minha filha, ele vai querer praticar também. Se eu fumar na frente do meu filho, pode ter certeza, um dia ele vai querer fumar. Se eu beber na frente do meu filho, pode ter certeza, um dia ele vai querer beber. Se eu brigar dentro de casa, na frente do meu filho, pode ter certeza, um dia ele vai praticar a mesma coisa. Por quê? Porque ele teve exemplo aonde? Dentro de casa. Lar cristão é um lar que tem que ter paz, harmonia, comunhão. E tudo isso dentro da palavra de Deus. Temos que praticar o ato da oração na frente dos nossos filhos. Temos que praticar o ato da leitura bíblica na frente dos nossos filhos. Temos que praticar o devocional diário, seja ele oração ou leitura, na frente dos nossos filhos. Eu acabei de dizer, ele vai olhar em você e vai ver aquilo que você é nele. Ele vai ver. E se ele ver que você é uma pessoa de oração, de leitura, uma pessoa equilibrada, ele vai ser. Pode ter certeza. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser. E é isso que nós temos que lutar nos dias difíceis de hoje. Colocar nossa família na presença de Deus. Temos que lutar para que nossa família venha para a presença de Deus. Se todas as pessoas que fazem a obra colocar a família na presença de Deus, cada casa abre uma igreja. Cada casa abre uma igreja. No mínimo, uma casa tem que ter 3 pessoas, no mínimo. Esse é o mínimo. Pai, mãe e filho. Esse é o mínimo. E isso é algo raro, porque sempre tem 4 ou 5 pessoas. Porque uma família geralmente tem de 2 a 3 filhos. Então, se você se reunir, já é um culto. Já é uma igreja. Ensina a oração para o teu filho. Assim como a tua mãe te ensinou um dia, teu pai, você orar a Ave Maria, você orar o texto. Olha só como eram os antigos. Ensinavam-nos a orar os textos, as coisas. Mas hoje não, hoje a gente está na presença. Hoje nós vivemos o Evangelho. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Vigilância, nós temos que vigiar o que os nossos filhos estão vendo nas redes sociais. Se eu não me preocupar com a vida espiritual,
do meu filho, se eu achar que tudo é normal, isso vai gerar consequências futuras. Isso não vai ser momentâneo, ele vai ver e já vai fazer, não. Ele vai armazenar na mente dele. E isso vai gerar consequências futuras, espiritualmente falando. Policiar nossos filhos. Fazer com que os nossos filhos gostem das coisas de Deus. Goste das coisas espirituais. Temos que ser mais realistas com nossos filhos, levando para o lado espiritual. Mostrar para os nossos filhos aonde estão as coisas erradas que eles estão vendo ou que eles estão praticando. Tudo isso influencia na vida espiritual dos nossos filhos. E isso depende de mim e de você. Não é do professor, não é do pastor, não é do psicólogo, enfim. É eu e você somos responsáveis pela vida espiritual dos filhos. Os irmãos sabem o fim da história de Jó. Todos os seus filhos foram ceifados, mas ele fez o papel dele. Ele fez a parte dele. Ele acordava de madrugada e sacrificava pelos seus filhos. 7 homens e 3 mulheres. Vamos fazer isso. Primeiro ponto, orar. Vamos continuar orando pelos nossos filhos. Vamos falar: Senhor, eu quero meu filho na tua presença. Senhor, tira o meu filho, Senhor, a minha filha das drogas. Afasta meus filhos, Pai, desse mundo de prostituição, desse mundo de perdição, Pai. Ainda há tempo de você ganhar o teu filho para Jesus. Ainda há tempo de você colocar o teu filho na presença de Deus. Há tempo ainda. Não está nada perdido. O primeiro passo é a oração. Porque se você orar, Deus vai te dar força. Depois que você adquirir a força de Deus, do céu, que Deus vai enviar para a tua vida, através da oração pelo teu filho, pela tua filha, você vai agir em cima da oração. A oração não é só orar. Você tem que agir também. É a junção de 2 palavras: orar e ação. Orar e ação. Eu tenho que orar e tenho que agir naquilo que eu estou orando. Eu quero meu filho na presença. Quando você estiver com o seu filho, prega para ele. Fala que Jesus o ama, mesmo ele nas drogas. Fala que Jesus quer ele, mesmo na prostituição. Fala que Jesus quer ele do jeito que ele está. Fala que Jesus muda a vida e pode mudar a vida dele também. É só você pregar. A palavra de Deus, como diz ela é uma semente. Nós somos os semeadores dessa semente. E se nós começar a semear essa semente, uma hora ela germina. Não desista do seu filho, não desista da sua filha. Ore, busque por ela. Faça como Jó, levante de madrugada e sacrifique pelo seu filho, pela sua filha. Não matando animais, porque hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, então não é necessário mais sacrifício. O sacrifício é levantar de madrugada e orar por ele, orar por ela. Ore pelo seu filho, ore pela sua filha. Fala: Senhor, me mostra como eu devo agir com meu filho para me ganhar ele. Mostra, Senhor, como que eu devo agir com meu filho, com a minha filha, para que ele tenha comunhão comigo. Olha só quantos filhos e filhas não falam mais com pais e mães. Quantos vivem uma espécie de contenda. Olha só. E a base do evangelho é a família. A base do evangelho é a família. Lá em, se não me falha a memória, Lucas, capítulo 1, se não me falha a memória, versículo 27, diz que João Batista veio para preparar o caminho para Jesus. E nesse preparar o caminho, lá diz: converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Por quê? É uma contenda. Por conta dos ensinamentos de Moisés, e assim veio perdurando a geração. Os pais não ensinavam mais os filhos a sacrificar a Deus, a fazer as festas judaicas.
Não, conforme ia passando as gerações, os filhos iam perdendo a tradição. E hoje está acontecendo do mesmo jeito. A tradição de orar, de se reunir para falar de Deus, de se reunir para orar. É tradição, o papel é meu e teu. O papel é meu e teu. E João Batista veio para isso, para preparar o caminho, para consertar, trazer ao arrependimento os erros dos pais para com os filhos. Para que Jesus viesse pregar o evangelho do reino. E hoje, iniciando essa campanha de 7 domingos, você vai agir, vai tomar atitude de orar a Deus e falar com teu filho e a tua filha. O diabo trabalha na divisão, Deus trabalha na união. A palavra de Deus diz quão bom e quão suave que os irmãos vivam. Olha só, quão bom e quão suave. Você sabe por que esse peso dentro da tua casa, esse desconforto? Você nem quer ficar muito tempo em casa. Prefere estar mais tempo no trabalho do que em casa por causa da divisão dentro de casa. Prefere estar na rua com os amigos do que com os filhos e a esposa por causa da contenda. Por isso que você sente esse peso dentro da tua casa. E isso influencia no mundo espiritual, porque Satanás trabalha na divisão, Satanás trabalha na contenda, e ele sabe que através da divisão vem a contenda, e a contenda traz destruição, casamentos destruídos, separação, divórcios. E não é isso que Deus planejou para a nossa vida. Deus planejou a família unida, a família na presença de Deus, a família servindo a Deus, a paz no lar, a comunhão familiar, a comunhão dentro do lar. É quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Uma família unida, tudo prospera, tudo dá certo, tudo se encaixa. O financeiro começa a dar certo. A saúde também é influenciada pela comunhão no lar. A saúde, tudo envolve o lado espiritual. Faz o teste. Começa a implantar dentro do teu lar comunhão familiar. Seja comunicativo com teu filho e a tua filha. Jesus disse que nós temos que perdoar a quem nos tem ofendido no Salmo. Vamos perdoar. Vamos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Machuca. Mas quando eu perdoo, meu Deus, olha só. Você sabe por que você está machucado? Você sabe por que você está magoado com essa pessoa? Porque você está carregando o jugo de não perdoar. Quando você perdoa, o jugo sai, fica leve. E a contenda é quebrada. Isso é influência espiritual. E automaticamente a paz desce. E quando desce a paz, você sente um refrigério. Faz o teste. Fala, eu te perdoo, meu filho. Eu te perdoo, minha filha. Isso é para os pais. Eu te perdoo porque eu quero que na minha casa haja paz. Eu não quero viver dentro da minha casa como se vivesse famílias diferentes. Não, eu quero que seja unido, uma única família, todo mundo se comunicando, todo mundo se obedecendo e vivendo na presença de Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus.